Hi, eu sou o Uni e sejam muito bem-vindos ao meu podcast Fluindo Papo, comigo, Uni. Hi gatinhas, tudo bom? Uni aqui. E caso você não me conheça, prazer, eu sou o Uni, artista não binário, maquiador e designer gráfico e podcaster. Bom, amores, no episódio de hoje iremos falar sobre algo que todo mundo viveu, impossível ninguém nunca ter vivido isso, que é a infância. Sim, amores, não é Dia das Crianças, não é nenhuma data comemorativa, mas no episódio de hoje eu quis, vir falar aqui sobre infância, porque tem aqueles momentos que a gente relembra a nossa infância, né? Acho que vocês devem ter algo que desbloqueia na cabeça de vocês essa questão de como é ser criança novamente, sabe? Sabe quando você era criança e tava lá, sentado, no sofá da sua avó, assistindo Bom Dia e Companhia, bem tranquilo. Então, esse episódio vai ser sobre isso, saudades da infância. E bom, antes da gente entrar no tema, caso você não me conheça, como eu disse, vá lá me seguir no Instagram, @unirealoficial em todas as redes e o @ do podcast, né? @podcast Fluindo Papo. Siga lá, né? Nossa meta é até o final de maio agora a gente conseguir 1K. Logo mais vem aí, obviamente. E recentemente também cheguei a 7K lá no meu Instagram. Muito obrigado mesmo a todos que me seguem sempre. É muito incrível se sentir amado, vocês lá comentando, compartilhando tudo. Logo mais 10K também. Com 10K vai ter bastante surpresas, bastante coisas incríveis. Enfim, sem muitos spoilers, né? Bom, amores, mas entrando no nosso tema, que é saudades da infância. E primeiramente vou falar um pouco como foi a minha infância, né? Bom, quando eu era pequeno, né, eu ainda, me sentia como um menino, cis, obviamente, né. Hoje eu sou uma pessoa não binária, né. Enfim, então quando eu for falar de mim, né, no passado vou usar o masculino, mas hoje eu me identifico como uma pessoa não binária que usa pronomes ela, dela e ele, dele, tá bom? Então só pra vocês não ficarem muito assim, tipo, meu Deus, o que rolou, o que está acontecendo? Mas bom, amores, vamos lá, vamos começar pelo como foi minha infância. Bom, eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito introvertida, então eu sempre ficava muito na minha. Eu era aquele tipo de criança que era super estudiosa e tal, e que não dava trabalho pra ninguém. Eu vou contar um pouco da minha rotina. Geralmente eu estudava de manhã, numa escola aqui perto da minha casa, chamado MF Zilka, Salaberry de Carvalho, na Zona Norte de São Paulo. Se você der um Google nessa escola, você vai saber onde eu moro. Porque eu moro bem perto dessa escola até hoje. E como era a minha rotina, né, na infância. E amores, quando eu digo infância, geralmente é dos 5 até uns 13, 14. Então eu vou contar mais ou menos essa história, né? Eu lembro muito, né, de eu estar, né, nessa escola Zilka e sempre ser muito amado, ser muito, enfim, o queridinho da escola, sabe? E não que eu era muito estudioso, é porque eu era uma pessoa super calma, tranquila, eu sempre fui assim, sabe? Eu nunca fui essa pessoa de, meu Deus, e trai, pum, e ser a pessoa que chama atenção na sala pelos motivos errados ou perfeitos, sabe? Eu sempre fui só aquela pessoa que realmente seguia as ordens ali da escola, ia pra escola realmente pra estudar, pra fazer tudo ali o que eu achava de certo, sabe, na escola. Tinha muitas amizades, não muitas, né? Eu nunca fui até hoje, não sou, né? Isso é uma pessoa que é assim, nossa, uau, super amiga de muitas pessoas. Eu não tenho muitos amigos. E talvez isso seja um reflexo, né, da minha infância. Então, bora lá, né, começar essa historinha. Uni, que era Rafael, lá com seus 7, 8 anos, era uma criança muito tranquila. Uni ia pra sua escola
bem cedo, acordava praticamente todos os dias, 6:30 da manhã, comia o seu bom sucrilhos com seu leite gelado, com bastante açúcar. E não sou diabético. Ai, gente, zoeira, né? Começando igual como se fosse um livro de historinhas, né, a louca? Mas enfim, eu começava, né? Tipo, ia pra escola nessa época que eu tinha 6, 7, 8. Era uma época que a gente estudava bem cedo, então a gente tinha que acordar bem cedo. E eu tinha uma coisa, minha mãe sempre me contava e eu lembrava, que quando eu acordava eu tinha um problema talvez de conjuntivite, não sei, que eu não conseguia abrir os olhos, sim. É, tipo, o problema da conjuntivite, né? Que geralmente aquela parte quando você acorda da remela fica dura. E aí meu olho ficava todo fechado. Ela tinha que todo dia me acordar e, tipo, passar um paninho com água quente no meu olho pra eu poder acordar e não doer enquanto eu abria. Era uma doideira. Eu nunca entendi porque eu tive isso. Eu sempre fui uma pessoa com, entre muitas aspas, sangue ruim, né? Que as pessoas falam que é aquele sangue que é bem sujo, que tem doenças muito rápido. Tanto é, né? Que eu tenho bronquite, asma, tenho carne esponjosa, rinite, sinusite, tenho também. Começa a listar já, né? A pessoa já vai ficar com trauma só de ouvir. Enfim, efeito sanfona, problemas. Enfim, do corpo em geral, enfim, já tive bulimia, enfim, muitas coisas, mas não quero entrar nessa parte da minha infância, só quis mesmo relatar e tal. Mas enfim, bora pra parte, né, boa. Então, na minha infância eu amava muito, né? Sempre amei desenhos animados. E nessa época, né, que era a febre dos animes, eu sempre amei Naruto. Vocês sabem que eu amo muito a cultura, né, asiática e tal, tanto é que hoje em dia eu gosto muito de K-pop, sempre gostei muito de anime. E anime abriu portas pra mim em várias questões. Eu descobri minha sexualidade com anime, pelo incrível que pareça. Eu entendi muitas coisas com anime, sobre coisas da vida em geral, sabe? Porque o anime em si só, quando uma pessoa vê, acha que é só um desenho bobo japonês, que tem coisas engraçadas e tal, mas não é assim, sabe? É uma coisa muito, muito, muito além disso. Dependendo do anime que você assiste, tem histórias muito incríveis e muito inspiradoras que te ajudam na sua infância. E tem animes mais assim, badass, uma coisa assim só de, entre muitas aspas, matança e sangue. Depende muito. E também depende, né, da classificação indicativa do que você, né, ouve ou assiste, né, em questão do anime barra mangá. Enfim, desde criança eu gostei muito e gostava muito de anime, como eu disse. E eu assistia muito, eu lembro de, tipo, acordar às 6 horas da manhã pra ir pra escola. E antes de ir pra escola, tipo, ligar assim, o computador e assistir. Eu tava muito na febre de Naruto. Eu sempre fui Narufã, Narutete, Narufete, sei lá, fã de Naruto. E aí eu gostava muito de. Eu entrava nesses sites piratas, né? E eu gostava muito, muito, muito de assistir e tal. E bom, aí, né, comi o cereal da gata, bem trans, bem tranquila. E aí pegava uma mochilinha bem bonitinha, com os meus lápis, meus cadernos, meu caderno de desenho. Que eu não sei se eu já contei aqui, talvez eu já tenha contado no meu episódio de debut de milhões, que é o primeiro episódio. Caso você não tenha ouvido, eu conto um pouco sobre que eu também desenho. Sim, eu desenhava muito na minha infância, barra pré-adolescência. Então eu amava, 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 amava demais desenhar. E foi tudo culpa do anime. Sim, amores, mas enfim, né? Vamos lá pra parte da escola. E aí, né, eu chegava na escola, tinha lá minhas amizades. Como eu disse, desde até, tipo, eu ser adolescente até adulto, eu não tenho muitas amizades, enfim. Eu sinto que eu sou uma pessoa que tem poucas pessoas que eu confio, sabe? É tipo assim. Ou na realidade eu sou uma pessoa muito fechada, não sei. Enfim, não é uma sessão de terapia, né? Contando sobre histórias de infância. Ai, amores, esse episódio vai ser um caos, porque agora que eu tô gravando meio que sempre, assim, sozinha, né? Que eu estou procurando outros convidados, né? Fica meio aleatório o assunto, mas enfim, bora continuar. Bom, quando eu chegava na escola, né, vinha lá meus amiguinhos, amiguinhas, enfim,
E uma coisa que eu sinto muito saudade da infância é essa coisa de ser criança, de querer se divertir, não ligar pra nada. Hoje, quando a gente é adulta, a gente se importa, né? Se importa não, a gente é obrigada a, tipo, pensar em boletos e pensar em tudo, essa loucura de ser adulto e fazer os babados acontecerem é muito complicado, né? Às vezes eu sinto muita saudade dessa coisa de você só acordar, ir pra escola, voltar pra casa e ficar tranquilo, assistindo suas coisinhas, fazendo o que você ama. E eu sinto que ser adulto é um caos, né? A gente é obrigado a fazer várias coisas que a gente não gosta e não quer. Mas, enfim. Mas bom, amores, né? Já que estamos falando aqui, né, de infância, a gente não pode esquecer de falar, obviamente, do que? Sim, sexualidade. Ai, amores, desde muito pequena eu descobri, né? Na realidade, quando eu era pequena, a primeira coisa que eu descobri, eu achava que era bi. Por quê? Porque desde muito pequeno eu olhava pra. Eu tinha uma menina que eu era muito apaixonada, que o nome dela é Thalita. Hoje em dia eu sigo ela, mas a gente não conversa, mas eu era muito apaixonado por ela. Também nessa época eu era muito apaixonado por um dos meus melhores amigos, que era na época, que era o João Vitor. Então eu ficava muito nessa. Nossa, o que que eu sou? O que que eu gosto? O que que eu quero? O que que eu vou fazer? Irei fazer? Sabe? E eu acho que caso você esteja ouvindo, vocês se descobriram LGBT muito cedo também, né? Eu, lá com meus 6 7 anos, eu meio que já. Não que sabia, né? Porque a gente não entende quando é muito pequeno. Mas enfim, eu já entendi ali o que eu queria, sabe? O que eu gostaria de ter e também de almejar quando eu fosse crescer, sabe? E uma dessas coisas era um dos dois ali, sabe? Então eu era muito próximo desse meu amigo João Vitor, que hoje em dia ele é hétero, sempre foi, né, e tal. Todo tatuado, boyzinho, filho único, tem toda essa vibe, né? E essa minha amiga, né, que era muito amiga minha também, a Thalita, hoje em dia ela tá cursando, como eu disse, né, odontologia, ela é maravilhosa, impecável. E aí foi quando eu fui me descobrindo, fui entendendo as coisas, e aí que entra o anime, já puxando o anime. O que eu assistia? Bom, enfim, se você não, se você não tem mais de 18 anos e esteja ouvindo esse episódio, pule agora 4 minutos, porque eu irei falar sobre tudo de como me descobri uma pessoa LGBT na infância assistindo anime. Então, pule agora. Bom, Maurício, vamos entrar na parte picante e secreta, a louca. Vamos entrar na parte, né, de como o anime me ajudou a me descobrir como uma pessoa LGBT. Bom, não foi o anime em si, mas é uma subcategoria dos animes que é chamada Yaoi ou Lemon, né, que eu assistia, que é uma categoria que fala um pouco mais, né, que mostra mais relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, né, principalmente Yaoi, que é de casal gay, né, com o qual eu já, né, ali já prestava muita atenção e falava, nossa, isso é muito interessante, eu quero muito fazer isso, sabe? Na realidade, eu já sabia que eu gostava daquilo também, mas eu também queria saber o que que era, sabe? Enfim. E aí foi quando eu descobri um dos yaois aí que vocês podem procurar, que é muito bens. Mas enfim, era um yaoi que, enfim, falava muito sobre a sexualidade, que eram duas pessoas de uma família distante que se apaixonaram, enfim. Não lembro o nome do anime, mas era um yaoi, assim, nessa vibe. Mas isso foi antes, porque a primeira cena que eu vi que me impactou muito foi uma cena de Naruto, no qual é a primeira cena do primeiro episódio do Naruto clássico, vocês podem procurar aí, que é quando o Naruto e o Sasuke estão ali conversando na mesa, e aí o Naruto tropeça e beija o Sasuke. E aí a Sakura fica com aquela coisa de, ai meu Deus, o Naruto beijou o Sasuke, beijou o meu namorado, o cara que eu amo, sabe? E tipo, eu penso naquilo até hoje, sabe? De tipo, meu Deus, como aquilo mudou minha vida, sabe? Como uma cena de um anime, tipo, que nem é LGBT, enfim, mas que mostrou um beijo entre dois caras, dois personagens, enfim, que eu amava muito, mudou totalmente, sabe? A forma como eu iria, não agir, né? Mas a forma como eu iria e queria ser viste, sabe? Depois daquela cena ali que eu fui entender, meu, eu gosto de meninos, sabe? E eu já sempre gostei de meninas, né? Tanto é que eu já namorei.
antes de me assumir bi, né? Na escola eu namorava uma menina chamada Tamires, que hoje em dia eu não tenho contato com ela, nem sei se ela tá bem. Espero que esteja. A última vez que eu vi ela estava grávida. Enfim, eu lembro que a gente namorou por um ano, a gente se beijava, eu sentia atração, tanto sexual quanto amorosa. Então, tipo, é uma coisa que vive dentro de mim. Hoje, né, eu me considero uma pessoa pansexual, enfim, independente do gênero, sexo, identidade de gênero da pessoa. Só a idade, né, que tem que ser mais de 18, pelo amor de Deus. Eu me atraio por qualquer tipo de pessoa que esteja ali na faixa acima dos 18, obviamente, e que eu me atraia. Então eu transcendi essa coisa, essa questão da bissexualidade, né? E aí na minha infância, tipo, teve essa questão toda do Naruto, e aí abriu um leque de possibilidades na minha cabeça, né? E aí eu fui descobrir, foi assim, pesquisando no Google, enfim, criança, tipo, Naruto, Sasuke se beijando, né? Eu escrevi tudo errado, né? Criança, né? E aí fui descobrindo o tal do yaoi, que até hoje em dia eu assisto, eu consumo. Olhando hoje, né, alguns yaois que eu assisti quando eu era pequeno e assim, tipo, muito problemáticos. Eu acho que tem um chamado Boku no Pico, que é muito, muito errado, que tem relação entre pessoas da mesma família, se não me engano, muito errado, não assistam, pelo amor de Deus, péssimo. Enfim, eu acho, né, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que tinha yaois incríveis e impecáveis. Enfim, né? Saindo um pouco dessa questão do yaoi, do anime, né? E voltando para a questão da sexualidade. Aí foi com uns 11, 12 anos, eu acho que eu fui falar pra minha mãe que eu tava gostando de um menino. Foi muito engraçado, porque foi assim. Sempre gostei de desenhar muito, né? Como eu disse pra vocês. E aí eu fantasiava muito na minha cabeça, tipo, eu ficando com esse meu amigo João Vitor. Tanto é que já aconteceu uma coisa na época que, tipo assim, foi na época que eu tinha uns 10, 11 anos. Foi ali antes de eu falar pra minha mãe. Que foi assim, bora pra hora da historinha, né, da gata, os traumas da gata. É uma sessão de terapia esse episódio, amores. Eu amo, vou sempre fazer muito aqui, porque sempre quando eu me sinto carregado, eu gosto de tirar todo esse peso dentro de mim contando as histórias e espero que vocês gostem. Enfim, eu lembro que com 10, 11 anos, ali acho que era final, perto dos 10, 11 anos, eu fui no meu amigo, né, que se chamava João Vitor, como eu disse pra vocês. A gente jogava muito videogame, inclusive Naruto, ele era super fã. E o que? Eu me via muito nele, porque ele amava videogame. Ele, tipo, na realidade eu tinha muito, não inveja, mas eu queria muito ser ele, porque, assim, eu moro, né, até hoje eu sou de uma família muito simples, que não tem muitos recursos. E ele era um menino, tipo, branco, padrão, obviamente eu sou branco, né, enfim, não sou padrão, mas enfim. Ele era um menino branco, padrão, cabelo preto, olho meio claro, uma boca linda, um corpo perfeito. Enfim, que eu achava, né, na época. Enfim, hoje eu nem sei como ele tá. Ah, e nisso, tipo, sem falar que ele era filho único, tinha bastante dinheiro. Não bastante dinheiro, né? Ele inclusive deve morar perto de mim até hoje. Mas não bastante dinheiro em si. Tipo, ele só era um menino, filho único, que tinha uma família bem estruturada, morava em prédio, enfim, né? Todo esse babado. E aí, quando eu tinha esses 10, 11 anos, a gente foi um dia, tipo, fui. Eu eu amo, né, me culpar. Eu sempre me convidava pra ir pra casa dele, tipo, ai, João, vamos jogar videogame? Tinha dias que eu acho que ele nem queria que eu fosse na casa dele, mas falava, ah, bora, bora, bora. E aí eu ia, e teve esse dia que eu tomei a decisão e falei, meu, eu vou beijar ele. Né? Tipo assim, eu vou beijar ele sem consentimento. Nossa, que péssimo. Mas ali a gente era criança, né? É outra vibe. E aí, chegando lá, né, no prédio dele, a gente tava jogando videogame e tal, tal, tal. E não, os pais dele não estavam em casa. E tipo, o pai e a mãe dele trabalhavam, ele era criança, ninguém olhava ele, talvez a avó dele no prédio de baixo. Enfim, não sei. E aí, tipo, a gente tinha 10, 11 anos, como eu disse. Eu vou sempre reforçar isso porque a gente era muito jovem, né? E aí, tipo, eu falei, inventei uma história. Tipo, ai, João, eu tô com sede. Aí ele, vou pegar água ali. Aí ele ia pegar. E eu já tava criando todo um plano na minha cabeça. Tipo, nossa, eu preciso beijar ele, eu preciso beijar ele. Porque, nossa, eu acho que desde os meus 9, 8 que eu comecei a fazer amizade com ele, até os
15, 14, eu fantasiava namorar ele, ficar com ele, porque eu me via muito nele, queria muito estar com ele e ser ele, sabe? Uma doideira. Enfim. E, e aí quando ele chegou com um copo, e aí eu fui beber, é, na hora que, tipo, eu bebi, coloquei a água lá na mesa, e aí na hora que ele foi pegar o controle do videogame, eu peguei na mão dele. Tipo, na minha cabeça eu achei que foi bem sexy, sabe? Tipo, nossa, eu tô pegando na mão dele! Sabe, essa coisa é bem fanfic. Uma coisa que eu era na infância. 3 palavras, fanfiqueira. 3 sílabas, enfim. Não sei o que eu falei. Mas enfim, eu era fanfiqueira. Tudo que eu queria que acontecesse na vida real, eu fanficava e queria tornar realidade. Até hoje eu sou assim, né? Bem fanfiqueira. Mas enfim. E aí, quando foi nessa hora que ele foi pegar o controle, eu peguei na mão dele, ele olhou pra mim, tipo, uma cara assim, tipo, por que você pegou na minha mão, parça? Sabe? Uma coisa assim. E aí eu lembro que na hora que ele olhou assim pra mim, que eu peguei na mão dele, ele olhou pra minha mão. Na hora que ele olhou pra minha mão, falei, essa hora. Aí eu encostei perto dele e dei, tipo, uma bitoquinha. Porque pra mim, na época, né, com 10 11 anos, uma bitoquinha era um beijo. Porque nos animes e nos yaois não tinha beijo de língua. Era só um beijo encostado, assim. Porque na cultura japonesa, mesmo que seja LGBT, não tem essa coisa do tipo beijão de língua, tal, tal, tal. Era sempre uma bitoquinha e outro babado lá, né? Enfim. E aí eu lembro que depois que, tipo, eu encostei, tipo, beijei ele, ele olhou com uma cara muito estranha pra mim. Tipo, e aí eu lembro da cara dele até hoje falando, tipo, o que você tá fazendo? É, sai da minha casa. Aí eu lembro que ele me expulsou da casa dele. A gente era pequeno, obviamente, né? Me expulsou e, tipo, foi, tipo, me empurrando do prédio dele, sabe? Tipo, empurrando mesmo e até lá o final do portão e bateu o portão. E aí depois. Isso foi numa sexta-feira. Aí eu lembro que sábado e domingo eu fiquei sofrendo dentro de casa. E eu lá no MSN, porque mesmo pequeno eu já tinha um MSN. E aí eu queria tanto falar com ele, ele não me respondia. Enfim. E eu lembro que segunda-feira foi aquele dia caótico, né? Porque a gente era duplas, sempre nos trabalhos. E depois disso a gente nunca mais foi duplas. A gente deu uma esfriadíssima, muito, muito, muito esfriada. E depois, quando a gente mudou bem lá pra frente de escola, lá no primeiro ano, numa outra escola, chamada Francisco Vostro, que a gente foi se reencontrar, porque, se não me engano, no oitavo ou no sétimo ano ele tinha saído da escola pra ir pra uma outra escola, em particular, não sei, enfim. E aí ele foi pra essa escola do Francisco Vostro que eu estudei no primeiro ano do colegial, né? Enfim, aí eu lembro de quando eu vi ele pessoalmente já era outra coisa. Tipo, ah, foda-se. Eu era bem assim, tipo, ah, foda-se. O que foi, aquilo foi, né? Mas enfim, né? Estamos aqui na infância. A gente só vai falar de infância hoje, porque eu estou com saudades de falar sobre. Saudades, né? Eu tô com um sentimento. Eu quero saber de vocês. Vocês têm às vezes esse sentimento? Abrindo um tópico aqui rapidinho. Saudades, né? Da infância, que é o nosso tema. Vocês às vezes param pra pensar e sentem saudade, tipo, do que vocês viviam, sabe? Eu tenho muita, muita, muita saudade, porque eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, né? Tipo, a nossa infância é onde a gente começa a se moldar como um adolescente e da adolescência a gente se molda como um adulto. Então é ali que a gente descobre várias coisas, né? E aí qual o sentimento? Aquele sentimento também de não ter aquelas necessidades que a gente tem hoje, que somos adultos, né? Enfim, mas é sobre. Bom, uma coisa incrível, né, da infância, sempre vou lembrar, são os desenhos marcantes. Nossa, como eu amava os desenhos. Eu era uma pessoa que infernizava meus pais pra ter um canal fechado, né, de outras operadoras que chamava Cartoon Network. Eu sempre fui muito aficionado pelo Cartoon Network. Obviamente eu assisti o SBT, né, o Bom Dia e Companhia e o TV Globinho, mas eu sempre pedia pra eles, era meu sonho, já que a gente já tinha internet, ter uma TV a cabo, sabe, e assistir Cartoon Network.
Porque pra mim o Cartoon Network era aquele momento que eu podia ver desenhos que eu amava sempre, sabe? Porque assim, no SBT, né, no Bom de Companhia, eu já assistia os desenhos que eu amava, tipo Winx, que também me moldou muito na adolescência, que eu amava Winx, eu desenhava elas, fazia as asas, tudo com glitter, um babado todo, bem GLS já na época. E, e também na questão, assim, dos desenhos, eu amava muito desenhos que traziam mesmo essa familiaridade, sabe? Desenhos como Puff Yumi, que também eram de uma banda japonesa, né? Que elas viraram no desenho. Jovens Titãs, que eu amava a Estelar e a Ravena, eram meus ícones, sabe? Então todos os desenhos que tinham essas personagens femininas fortes, ou até personagens masculinos que remetiam à feminilidade, consegui acertar a palavra, eu amava assistir, sabe? Porque fazia muito sentido com quem eu gostaria de ser e se tornaria mais pra frente, sabe? Então, eu amava muito, 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 muito assistir esses desenhos e isso é uma das coisas que eu sinto muitas saudades também da infância. E é muito incrível, né, ver que as crianças de hoje em dia, não que podem, né, que estão, mas estão sim sendo mais livres pra falar as coisas e se assistir o que querem, sabe? Quebrando esse tabu de que desenho, sei lá o que é pra menina, e sei lá o que é pra menina. Todos esses padrões de gênero, né, que colocaram na gente quando era criança e hoje tá tudo mudando. Tanto é, né, que eu tenho um irmão mais novo chamado Gustavo, né? E ele assiste o que ele acha de legal, ele faz o que ele acha de legal, e é isso, é o futuro das crianças, sabe? Assistir o que mais ama, ser o que mais ama e ser realmente o que é, sabe? É sobre. Amores, mas pra gente fechar nosso bloco, né, aqui da infância, a gente tem que entrar numa questão também um pouquinho mais triste, que é a questão de bullying, né? E a questão também da LGBTfobia, né, do bullying na infância. Quero muito trazer isso aqui porque várias pessoas que estão ouvindo com certeza devem ter irmãs ou irmãs, ou irmãos, né? Enfim, pessoas, né, que amam em geral, que são crianças e que vão se tornar adultas um dia. E eu sofri muita, muita homofobia quando eu era criança. Foi uma das piores épocas, foi na infância, porque na infância que você entende mesmo quando você é LGBT e que tem, entre muitas aspas, os traços de pessoas LGBTs, né? Tem muitas pessoas que eu conhecia quando eu era pequeno e que não achava que era LGBT porque não tinha, muitas aspas, jeito de LGBT, porque não existe um jeito, né? Enfim, o jeito quando eles, né, as pessoas homofóbicas falam é o jeito afeminado, né? Mas geralmente tem pessoas LGBTs que nem mostram isso na infância, nem na adolescência. Tem pessoas LGBT que se descobrem quando são idosas. Então é uma doideira isso, sabe? Enfim, mas quero muito alertar, né, e apoiar também a todas as crianças e todos os pré-adolescentes e adolescentes que ouvem ou que vão ouvir isso um dia, tá bom? Se sintam amados, não deixem que esse bullying, esse preconceito derrubem vocês, sabem? Se tanto que a gente sofreu, que é LGBT hoje, tá aqui batalhando e mostrando que a gente é, sim, pessoas possíveis na sociedade, vocês também podem. Vocês que são crianças e adolescentes e até adultos, né? Novos adultos que estão aí surgindo e novas crianças e adolescentes são o futuro. Então vocês têm que ter sim voz ativa e não se deixem calar, porque a gente se calou no passado e hoje em dia tem pessoas que vão falar pela gente, mas a gente tem que falar por si nós também. Por si mesmos. Enfim, falei tudo errado, mas falei bonito. É sobre isso e tá tudo bem. Bom, amores, esse foi o episódio de hoje, falando um pouco sobre, né, a infância da gata não binária aqui, como foi o babado, né, de crescer, sendo uma pessoa ali LGBT, sendo não, ainda sou, né, sendo LGBT, né, uma criança. Bom, espero muito que vocês estejam gostando de todos os episódios aqui. Os próximos episódios com certeza vão ter bastantes participações, convidados. É que realmente essa semana eu estava meio, né, de férias ali, porque teve aquele feriado, teve Páscoa, teve bastante babadinhos. Enfim, mas os próximos episódios vão ter muitos convidados e vai ser icônico.
Bom, amores, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @unirealoficial em todas as redes, menos Twitter, porque é uma rede muito tóxica, a louca, mas realmente é. E também não se esqueçam de seguir o Fio do Podcast, @podcast Fluindo Papo. Sim, vão lá comentar nos cards interativos, por favor, né? Nossa meta desse mês agora, que vai vir de maio, é chegar a 1K, então bora, né? Divulgar para todos os amigos, né? Nosso podcast, divulga no Spotify e também no YouTube. No YouTube, @unirealoficial também. E no Spotify, né? Podcast Fluindo Papo. Enfim, é isso, amores. Muito obrigado. Muito obrigado sempre pelo apoio. Um beijo da Uni e bye!